Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Lendo aqui o livro Supremacia de Deus na Pregação, do pastor John Piper, eu achei interessante ele falando sobre a pregação, que ela tem três objetivos. O primeiro objetivo da pregação do Evangelho o primeiro alvo é a glória de Deus. A pregação, ela tem o alvo da glória de Deus. A base da pregação, a cruz de Cristo, é a base da nossa pregação. E o dom da pregação é o poder do Espírito Santo. Então, eu gostaria de explicar aqui rapidamente por partes. O alvo da pregação, a glória de Deus. A pregação do Evangelho, ela precisa refletir a glória de Deus. Ela não deve refletir a glória do pregador. Ela não deve refletir a glória, digamos assim, da igreja. A pregação do Evangelho, ela deve refletir a glória de Deus. Ou seja, os ouvintes, ao ouvir a pregação do Evangelho, eles precisam conhecer esse Deus grande, esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que se revelou em Cristo para a humanidade. E assim a humanidade, o ouvinte, se voltará a Deus através da pregação do Evangelho. E se voltando a Deus, os ouvintes glorificarão a Deus como Criador, como Senhor e como provedor. A base da pregação é a cruz de Cristo. O Dr. John Piper fala sobre isso. É a cruz de Cristo, ou seja, a mensagem que nós pregamos, que os crentes pregam, que os pregadores pregam, precisam refletir a cruz de Cristo, o Evangelho, o Senhor Jesus. A nossa mensagem, ela deve ser cristocêntrica, ela não pode ser antropocêntrica. O homem no centro, é Cristo no centro. Nós precisamos pregar o Evangelho nos mais variados temas que as Escrituras nos ensinam e nos apresentam, mas todos esses temas, todas essas mensagens precisam convergir para Cristo. Ele é o tema principal das Escrituras. A pregação precisa ser a anunciação do Evangelho para que os pecadores se voltem para Cristo. E Jesus, ele é o poder. Jesus, ele disse nas Escrituras, está escrito nas Escrituras, melhor dizendo, em Atos dos Apóstolos, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a nossa mensagem precisa falar de Jesus. E em último lugar, o dom da pregação. Dr. John Piper fala que o dom da pregação é o poder do Espírito Santo. Por mais que tenhamos habilidades, uma boa oratória, por mais que tenhamos um bom conhecimento bíblico ou teológico, mas é imprescindível que sejamos cheios do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles permaneceram, eles perseveraram, e lá em Atos dos Apóstolos a gente pode ver a descida, o revestimento do poder do Espírito Santo. E essa igreja nunca mais foi a mesma. Ela impactou toda Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, e o Evangelho chegou até nós. Que Deus te abençoe. Se isso falou ao seu coração, compartilhe, reflite sobre isso. Vivamos o Evangelho, preguemos o Evangelho, sabendo que o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela precisa ter o alvo da glória de Deus. Ela precisa ter como base a cruz de Cristo, e o dom da pregação, ela é exatamente uma vida cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe.